tenha bom ânimo, anime-se, anime-se dentro de você aí agora. Receba a certeza de que no final vai dar tudo certo. Esta é a palavra de Deus. Aliás, eu já li o último livro da Bíblia e eu posso dizer para você, vou dar um spoiler para você. No final a gente ganha. No final dá tudo certo. Para aqueles que creem, mantêm a fé no Senhor Jesus, sempre há a vitória os aguardando. Não importa as batalhas, não importam as dificuldades, os reveses, os contratempos que podemos sofrer e vamos sofrer. Ele também disse isso, que nós teríamos tribulações, mas não importam quantas nem quão difíceis. No final, a gente vai ganhar. Por isso, tenha bom ânimo, não desista. Continue em frente, seguindo, erguendo a cabeça, olhando para o alto e cuidando da sua fé, porque sem ela vai ser impossível continuar. Veja só este versículo. Aconteceu que, estando ele, o Senhor Jesus, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Veja, duas coisas importantes aqui. Primeiro, o Senhor Jesus tinha por hábito se retirar para orar. Ele mantinha uma vida de oração. Ora, ele subia um monte, ora, ele ia num jardim. Onde ele estivesse, normalmente cedo pela manhã, de madrugada, não era necessariamente um horário fixo, mas nós vemos muito ele orar de madrugada, pela manhã, e claro, em outros horários do dia, segundo a necessidade também. Mas ele tinha por hábito o orar. E talvez você pense assim, mas o que isso tem a ver? Ele era Jesus. Sim, exatamente por isso. Ele era o Senhor Jesus. Será que ele precisava orar? Sendo ele o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, ele precisava fazer seus pedidos ao Pai, conversar com o Pai em termos de alguma necessidade? Ele era o próprio Deus. Mas, como ele estava aqui como homem, como ser humano, estava preso a um corpo físico, então é óbvio que ele sim precisava orar para manter esta comunhão com Deus e para vencer as lutas e tribulações que ele estava enfrentando e iria enfrentar na carne. Então, mesmo sendo filho de Deus, mas por estar nesta carne, ele precisava orar. E orou. Agora você pode pensar, imaginar, se perguntar: se ele precisava orar, e nós? E eu e você? Mas aí vem o segundo ponto. Porque Jesus orava, mesmo sendo filho de Deus. O segundo ponto deste versículo é que os discípulos lhe perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. E esta pergunta é justa, é verdadeira, é real, muito necessária, porque a verdade é que a maioria de nós não sabe orar como convém. A maioria de nós não ora o tanto quanto deveria. A maioria de nós não ora quando deveria, quando e quanto deveria. Nós sabemos do poder da oração, mas muitas vezes damos desculpas porque estamos atrasados, estamos sem tempo, ou estamos cansados, ou então aquela história: Deus já sabe o que eu preciso. Deus já sabe o que eu preciso. Pois é. Tudo isso Jesus sabia. Ele sabia,
Ele tinha certeza que o pai sabia o que ele precisava, mas mesmo assim ele orava, porque orar é um ato de humildade. Somente os humildes oram. Os orgulhosos também oram, mas normalmente oram para mostrar o quão religiosos são. Oram de si mesmos para si mesmos. Mas a oração verdadeira é feita pelos humildes, por aqueles que reconhecem que precisam de ajuda, que não têm todos os recursos, não sabem todas as coisas, não podem todas as coisas. Então, neste reconhecimento de limitação, nós oramos. Mas precisamos aprender a orar mais, aprender a colocar o hábito da oração no nosso dia a dia, como comer, dormir, beber, acordar, hábitos básicos para a sobrevivência. Precisamos incluir a oração, o contato com Deus, como um deles. E a oração, lembre-se, não se trata de uma reza. Eu não estou falando de reza. Eu não estou falando de rituais, mas sim de um contato com Deus. Mas pense nisso. Pense nesses dois pontos, que o Senhor Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, cultivava o hábito de orar. E os discípulos, observando aquilo, tiveram a curiosidade e a inteligência de perguntar: Senhor, ensina-nos a orar. Como devemos orar? Coloque isso no seu coração, porque se você descobrir e começar a praticar mais o poder da oração, então você terá muito mais resultados na sua vida. Mais caminhos abertos, mais portas abertas, mais vitórias sobre os seus problemas, mais sabedoria, mais tranquilidade no meio da tribulação, mais paz no meio da guerra. A oração vai te dar acesso a um mundo, na verdade, ao céu, que você ainda não tem.